preciso pra viver. Eu me rendo aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém, queridos? Glória a Deus. Gostaria que vocês se colocassem de pé por alguns momentos. Vamos gastar um pouco de tempo em oração. Amém. Eu acredito que, assim como nós já louvamos ao Senhor, Jesus se faz presente nesse lugar. Amém. Com toda a reverência, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça nesse momento. Nós sabemos que tu estás aqui, Jesus. Tu está entronizado em meio aos louvores que já foram entoados, que nós adoramos o teu santo nome. Nessa noite nós queremos entregar aquilo que há de melhor em nós, aquilo que o Senhor colocou em nós. Nós queremos entregar. Nós sabemos que nós olhamos para dentro de nós e nós não enxergamos nada além de um ser que muitas vezes pensa em ser forte, pensa em ser grande, pensa que é alguém sem ti, mas sem ti nós não somos nada. Sim, Yeshua, nós nos sujeitamos à tua majestade santa, à sua soberania real. Nós nos sujeitamos àquilo que o Senhor tem para nós, e nós nos entregamos nas nossas fraquezas, porque nós sabemos que quando nós estamos fracos é o que o Senhor nos faz forte. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar no coração de cada um dos irmãos, das irmãs que aqui estão, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha com entendimento, venha com sabedoria, discernimento daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser ministrado nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos inteiramente à tua soberania, à tua disposição. Pai, faz de nós como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa que entrou aqui nessa noite, dando uma última oportunidade, não para o Senhor, mas para ela mesma. Por isso eu creio que o Espírito Santo já está ministrando no coração dela, e em nome de Jesus, que ela seja cheia do teu Santo Espírito, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos? Podem se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, uma das coisas que a gente mais tem a certeza e a convicção é de que quando Jesus nos encontra, é porque algo especial Ele tem para nós. E o apóstolo abriu o culto dizendo assim: Deus tem um plano com você. Amém? Quantos acreditam nessa palavra, que Deus tem um plano com você? Amém? Eu acredito nisso, que Deus tem um plano comigo, Deus tem um plano com você. E quando eu falo assim que Ele tem um plano com você, é porque muitas vezes nós olhamos para dentro das nossas próprias condições. Porque nós olhamos para dentro de nós e nós vemos tantas falhas, tantos defeitos. Sejamos sinceros conosco mesmo e dizer assim que nós somos falhos, que nós somos improváveis. E Jesus, Ele veio aqui justamente para os improváveis. Ele disse assim: aquele que está são, ele não precisa de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Não estou dizendo uma doença física, mas você reconhecer verdadeiramente quem você é, reconhecer o seu estado espiritual, e dizer assim que Jesus ele veio para trazer essa transformação nas nossas vidas. Quem encontrou Jesus, né? Não foi nós que encontramos, Ele nos encontrou, porque nós estávamos perdidos. E
O interessante é que Jesus, ele estava no meio da multidão, e sempre algumas pessoas o interrogavam e perguntavam as coisas, assim, faziam umas perguntas maliciosas para ele. Algumas pessoas perseguiam Jesus pelo fato de ser uma pessoa boa, justa, íntegra, reta. Parece que quando a gente tem essas características nesse mundo, a perseguição, ela parece que aumenta mais ainda. Quando você se declara cristão e realmente vive os princípios cristãos, parece que você é perseguido, parece que você sofre com uma perseguição, uma crítica. Hoje parece que você ser bom, você ser justo, você ser íntegro e reto, parece que é um defeito no meio da sociedade. Então hoje nós estamos lutando aqui, com as forças que Jesus está nos dando, para nós sermos alguém, porque Ele nos encontrou. Agora, quando Jesus veio aqui, eu estava dizendo, Ele se misturava à multidão, mas porque ele misturava as multidões. Por que ele misturava multidões? Parece que quando eu olho para trás, quando eu leio as Escrituras, eu vejo o contexto que nós estamos vivendo hoje, cada um na sua tribo, sem se misturar, os intelectuais, ali tem outros que não são nem tanto, mas eles são os críticos, e é assim, grupos divididos no meio da sociedade. E Jesus, ele veio, ele misturou tudo, ele deixava os principais da sinagoga junto com os doentes, junto com aquelas pessoas que seguiam ele. E a gente vê as histórias dessas pessoas que eram pecadoras e sempre estavam ao redor de Cristo, e Cristo sempre junto com elas. Agora, tem uma passagem que me chama muito a atenção, lá em Lucas capítulo 15, tá? Não precisa abrir, eu só vou fazer uma breve introdução aqui, já vamos ministrar a palavra. Diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quer dizer, havia algumas classes de pessoas, havia os publicanos, os pecadores, os escribas e os fariseus, estavam todos reunidos, porque Jesus, querido, ele veio para reunir os povos, ele veio para integrar os povos. Jesus, ele veio para integrar todas as classes sociais, porque o nosso problema, na verdade, não é dinheiro, nosso problema não está no nosso bolso, o nosso problema está na nossa mente, no nosso entendimento. Amém? Então aqui está dizendo em Lucas capítulo 15, Lucas escreve assim, que Jesus, ele estava em um determinado lugar, e as pessoas iam chegando a ele, os publicanos e pecadores, para ouvir o que ele estava dizendo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo assim: olha, este recebe pecadores e come com eles. Queridos, quando eu vejo isso, eu entendo. Aí ele começa a contar a parábola da ovelha perdida. Ele começa a contar a parábola da ovelha perdida, e depois da dracma perdida, e depois do filho pródigo. Cada uma sequência interessante, porque de 100 ovelhas, uma se perdeu. E diz assim a palavra de Deus, que o pastor que cuidava dessas 100 ovelhas, deixou as 99 no deserto, no aprisco, e foi atrás daquela uma que se perdeu. E o pastor, ele foi atrás daquela uma que se perdeu. Está escrito em Lucas capítulo 15. Aí depois Jesus continua e conta a história de uma dracma perdida. Quantos conhecem a história da dracma perdida? A dracma são uns pequenos, vou dizer assim, uns pingentes que as mulheres usavam, e ela representa muito na cultura judaica das mulheres. Então era
uma corrente com 10 pingentes e um se perdeu. E diz a palavra de Deus, diz assim, que a mulher que tinha perdido, ela o quê? Ela acendia uma candeia, acendia a luz, depois varria toda a casa e diligentemente procurava por aquela dracma, até encontrar. E diz assim, que quando ela encontrava, ela chamava a vizinhança para fazer uma festa. E diz também que um pouquinho antes, diz assim, que quando o pastor encontrava a ovelha perdida, ele chamava os amigos para festejar. Aí depois Jesus vem continuando com a parábola do filho pródigo. E nós conhecemos a parábola do filho pródigo, que ele diz para o seu pai, né, que ele queria toda a herança, ele queria receber a herança, e ele queria repartir a herança que ele tinha, que ele queria saber daquela herança, e assim o pai o fez, repartiu a herança, e deu a herança que ele tinha direito para ele. Diz a palavra de Deus, diz assim, que ele foi e gastou tudo o que ele tinha recebido de herança. Ele chegou a tal ponto, diz assim a palavra de Deus, que houve grande fome na terra, que aquele rapaz, ele começou a passar fome, e ele começou a trabalhar, cuidar de porcos, e as comidas que eram para os porcos, ele dividia aquela comida. E um certo dia ele diz assim, que ele olhou para cima e ele se lembrou que até o jornaleiro do seu pai recebia um melhor salário do que ele estava tendo ali naquele lugar. E ele disse assim, que ele ia voltar para o seu pai, e ele voltou. E diz assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno mais de ser chamado filho teu. Agora, interessante, queridos, se você nos permite a fazer uma reflexão, uma breve reflexão, quando se perde um animal, o pastor vai e busca e traz, diz assim, que traz dos seus ombros, num lugar confortável, num lugar gostoso. E a mulher, quando perde a dracma perdida, ela vai e procura diligentemente na sua casa, até encontrar aquela dracma. Agora o filho pródigo que saiu de casa, aquele pai, ele não foi atrás. Sabe por que quando o filho sai da casa do pai, o pai não vai atrás? Porque o pai tem a plena convicção de que aquele filho um dia vai voltar. Amém? E a gente olha a recepção do pai para com aquele filho. Diz assim que ele pega uma roupa nova, e põe um anel no seu dedo, calça uma sandália e manda preparar aquele novilho que estava cevado, que estava gordo, para fazer uma festa. Agora você pensa bem que aí, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim que Jesus veio buscar e salvar, resgatar aquele que havia se perdido. Nós, na nossa conjectura, nos nossos pensamentos, nós achamos assim: não, mas eu sou gente boa, não preciso seguir Jesus. Do jeito que eu estou, está muito bom. Do jeito que eu estou, eu sei que eu estou no caminho certo. Queridos, quando nós nos aproximamos, cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, Deus nos mostra verdadeiramente como nós estamos diante dEle. Porque nós nos achegamos diante de Deus, Ele mostra o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos. Mas uma coisa eu te digo, queridos, que quando Jesus nos encontra na condição de um improvável, na condição, igual ele está dizendo Lucas capítulo 15, de um pecador, de alguém que necessita da misericórdia de Deus, Ele pega você naquela situação, naquele estado de um improvável, e diz a palavra de Deus, diz assim que Ele nos faz reis e sacerdotes. Então Ele pega você como um improvável e te faz rei e sacerdote. Agora nós precisamos entender, há um processo nisso tudo. Eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54.
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Isaías 54, amém? A gente encontra muitas vezes assim algumas passagens que foram escritas há muitos anos antes de Jesus, muitos anos antes de Cristo, e nós trazemos para o nosso contexto, para nosso tempo, aquilo que a passagem está falando conosco. E muitas vezes nós não conseguimos entender aquilo que o profeta escreve, e muitas vezes nos comentários fala a respeito muito de Israel, que o profeta vem dizendo, o profeta é o representante de Deus perante o povo, o que Deus vem dizendo para o povo. Então eu entendo, queridos, que se a gente abrir o nosso coração para nós entendermos um pouquinho da palavra de Deus, e toda vez que você orar e pedir para Deus um entendimento, Deus vai dar um entendimento, vai dar um entendimento da palavra que você leu para você. Amém? Por mais simples que é o Evangelho, queridos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, é algo para transformar as nossas vidas. Não é algo que você tem que usar para você apontar. Eu sempre digo assim, para você criticar, porque quando nós criticamos é a mesma coisa que nós mutilamos o nosso corpo. Quando nós falamos mal, nós criticamos alguém, nós estamos mutilando, porque essa pessoa faz parte do corpo de Cristo, amém? Nós somos o corpo de Cristo, amém? Ou não? Sim? Isaías 54 diz assim: canta alegremente, ó estéril. Agora, queridos, quem que é estéril e pode cantar alegremente? Quem é estéril que fica alegre com o seu estado? Que estado que é esse, pastor? É um estado infrutífero, que não é produtivo. Estéril quer dizer infértil, improdutivo, que não dá frutos, que não produz. E ele continua aqui: que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto. E exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Agora, que Deus que é esse que diz assim: olha, canta alegremente ao estéril. Sendo uma pessoa infrutífera, sendo uma pessoa improdutiva, sendo uma pessoa que não tem fertilidade, porque a fertilidade é um sinal de bênção de Deus na vida das pessoas, principalmente do Antigo Testamento. Mas aqui eu não estou falando de filhos biológicos. Nós estamos falando aqui de vidas. Nós estamos falando de transformação de vidas. Amém? Então, que Deus que é esse? Esse Deus que, como diz o apóstolo, Deus não é gente não. E ele diz assim: tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Canta alegremente, exulta de prazer com alegre canto, exclama, tu que não tivesse dores de parto.
Sabe o que eu vejo aqui? É quando Deus escolhe o improvável, assim como eu, assim como você. Não importa a nossa condição que nós estamos. Porque quando diz o Senhor para você cantar alegremente, nós acreditamos que algo Ele vai fazer. Algo Ele já fez em nosso favor. Porque mesmo, diz assim, em Jó capítulo 14, versículo 7, diz assim que mesmo o galho estando seco, ao som das águas, ao som das chuvas que vai descer, que vai cair dos céus, os seus galhos brotarão e ele se renovará, e as suas raízes se aprofundarão. Assim é a nossa vida também, quando nós estamos longe de Cristo, quando nós estamos distantes do caminho do Senhor. E diz assim que ao som da chuva, quando o Espírito Santo vem, ele vem e nos inunda como águas que correm do trono de Deus e vem sobre as nossas vidas. Continuando, versículo 2: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estenda. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ele está dizendo assim: olha, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer uma transformação, porque mesmo que você não tenha filhos, está dizendo aqui da estéreo, você vai estender a sua tenda, você vai ampliar o lugar da tua habitação. Deus está dizendo assim que Deus vai derramar bênção sobre as suas vidas, porque Ele tem um plano com você. E esse Deus que Ele, queridos, Ele ainda escolhe os improváveis. Ele nos escolhe como improvável para nos fazer reis e sacerdotes. Ele te escolhe improvável, mas não te deixa permanecer como improvável, como tal. Quantos aqui eram improvável nessa vida? Todos nós temos uma história. Todos nós fomos marcados quando nós encontramos com Jesus, quando Ele nos encontrou. E vai chegar o momento de você alargar a sua tenda. Vai chegar o momento, queridos, que você vai entender em Deus. É assim como diz a música: olho para mim e vejo um pequeno mortal, né? Nós cantamos aqui. Olho para dentro e penso, né? Deus. Vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Aleluia. Mas é assim mesmo, quando nós olhamos para dentro de nós, nós olhamos nossas limitações, e Deus, quando nos escolhe como improvável, queridos, é como eu disse aqui, quando eu estava descrevendo lá em Lucas, Deus encontra uma pessoa assim como eu, assim como você, e nos faz reis e sacerdotes. É isso que Ele nos faz. Agora nós temos essa convicção de que Ele nos transforma, que Ele amplia o nosso horizonte. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 54, versículo 3: porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade, repita comigo, posteridade, possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Porque transbordará a mão direita, a mão esquerda. Está dizendo assim, olha, porque você vai transbordar. E é o que eu sempre falo aqui. Quando eu leio o que é transbordar, eu lembro assim, que a unção é tudo aquilo que transborda. Unção é tudo aquilo que transborda. Então algo vai transbordar de você. Algo vai transbordar, está derramando sobre ti uma unção de Deus. Aí ele diz assim, olha,
Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. E Deus está falando com você, sim, quando Ele tira você do lugar da improbabilidade e te traz para um lugar onde Ele te faz rei e sacerdote. É porque Ele quer e Ele vai transformar a sua vida. Agora, o que nós precisamos entender é que diz aqui, olha, e a tua posteridade possuirá as nações, a tua semente, aquilo que você tem nas suas mãos, que você vai lançar sobre a terra, aquilo que você vai abrir mão para que ela frutifique, para que ela cresça, frutifique, aquilo que você vai abrir mão e vai lançar sobre a terra, que você vai ver crescer e vai transbordar sobre as nações, aquilo que Deus está te entregando, aquilo que Deus já te entregou, queridos. Deus, Ele tem a especialidade de pegar uma pessoa improvável. Diz a história assim, que Ele pegou um menino Davi de trás das malhadas e fez assentar no trono de Israel. Assim também Deus pode fazer com você, queridos. Não estou dizendo que vai colocar num trono, mas sim Ele vai transformar a sua vida. Aquilo que você talvez hoje veio buscar, uma palavra para que venha ativar a sua vida espiritual, queridos, de você buscar um relacionamento com Deus, de você buscar algo de Deus, buscar uma família abençoada, uma revelação. Queridos, busque aquele que te dá uma família abençoada, aquele que te dá uma revelação, que é Deus, que é o nosso Pai. Eu disse aqui, olha, em Lucas capítulo 15, a respeito das 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Ora, se aqui ele está dizendo assim, que da ovelha ele vai atrás e busca, como um pastor, e como uma mulher, ele busca a dracma perdida, um tesouro que ele perdeu, ele busca diligentemente até encontrar. Mas ele fala assim, que da parábola do filho perdido, do filho pródigo, ele não vai atrás, o pai não vai atrás. Sabe por quê? Porque o filho sabe do lugar onde ele saiu, ele vai ter que voltar. O filho sabe, queridos, que na casa do pai ele vai encontrar comunhão, vinho e pão. Ele vai encontrar as pessoas que vão se alegrar com a presença, com a volta dele. Ele vai encontrar pessoas que vão abraçá-lo, pessoas que vão trazer um vestido, uma roupa nova, um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, e vai celebrar com ele essa volta. Agora, o que a gente tem que fazer para entender isso é que ele pega o improvável e faz com que do improvável ele frutifique. Vou contar a história aqui de três mulheres. Primeira mulher está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 30. Diz assim: Deus, ele disse para Sara, que de Sara sairia uma semente que ia frutificar para o mundo inteiro. Gênesis capítulo 11, versículo 30. E Gênesis capítulo 25, versículo 21, diz assim, que Rebeca, ela tinha no seu ventre 2 nações, eram 2 meninos que estavam dentro do seu ventre, eram 2 meninos. E aí mais para frente diz assim, que de Raquel, os frutos que ela estava dando, e ela teve 2 filhos. O que eu quero dizer é que essas mulheres, todas elas eram estéreis, elas não poderiam gerar filhos. E contar também a história de Ana, está lá em 1 Samuel capítulo 1 e 2, diz assim que Ana, o desejo dela era ter um filho
que ia se tornar alegre. É por isso que Deus diz assim, ó, canta alegremente, ó estéril. Nós devemos nos alegrar com aquilo que Deus está nos dando. Queridos, hoje nós estamos aqui com saúde, nós acabamos de orar por um irmão, eu acredito na cura. Eu acredito que toda bactéria infecciosa já regrediu, já foi extirpada do corpo daquele homem. Agora o que nós precisamos acreditar é que de um improvável, Deus, Ele pode transformar a vida de um improvável. E Ele vai transformar as nossas vidas, amém? No versículo 5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o teu Criador é o teu marido. Sabe que eu vejo muitas vezes nas igrejas, eu acabei falando aqui uma coisa, que às vezes a gente fica decepcionado com Deus. Fica ou não fica? Ou só eu que fico? Porque a gente coloca tanta expectativa nas coisas que a gente quer receber em Deus. A gente coloca expectativa de que Deus vai transformar as nossas vidas de uma hora para outra, mas nós não buscamos obedecer a Deus. Nós pensamos que Deus, Ele tem a obrigação de transformar a nossa vida, mesmo que a gente não o sirva 100%, mesmo que a gente não obedeça 100%. E a gente acha que Ele tem a obrigação de transformar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, daquilo que nós erramos, daquilo que nós falhamos. Agora sim, eu como improvável, do lugar onde Ele me tirou, eu tenho que estar acessível para que Ele transforme o meu interior, a minha vida, e cada dia mais trabalhe em mim aquilo que Ele deseja. É aquilo que Jó sempre perguntava, Jó sempre perguntava para Deus da situação que ele estava vivendo, o porquê daquilo. E Deus não ia responder a Jó porque ele estava sofrendo daquele jeito. Qual era a ação de Satanás na vida daquele homem? Mas aí Jó entendeu, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. E quando nós nos colocamos à disposição de conhecer Deus face a face, conhecer Deus face a face, querido, não é você orar 3, 4, 5 dias direto, ou 1 hora, 2 horas. Conhecer Deus face a face é você abrir seu coração para Ele dizer realmente quem você é e da sua necessidade de ter uma relação, um relacionamento com Ele. É quando Ele te pega improvável. Quando eu falo de improbabilidade, de ser improvável, muita gente já pensa que são pessoas pobres, são pessoas financeiramente desbastadas. Quando a gente fala de improvável, a gente pensa numa pessoa pobre. É verdade ou é mentira? O primeiro pensamento que vem na sua mente quando eu falo do improvável, a gente pensa numa pessoa pobre. E isso não é mentira, e isso também não é uma vergonha. Isso está dentro de nós. Quando nós pensamos numa pessoa improvável, a gente pensa numa pessoa que não tem estudo, numa pessoa que não tem capacidade de falar. Mas quando a gente vê Deus transformando a vida da pessoa, a gente sabe quando a gente acredita no milagre? Realmente só quando ele acontece. A gente acredita no milagre só quando ele acontece. E às vezes Deus tem falado muitas vezes conosco, dizendo assim: olha, de você confiar nele, para você crer nele, para você ter a sua fé. Diz a palavra de Deus assim que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E quando ele diz assim que ele vai pegar você lá
está escrito em Salmos e 1 Samuel capítulo 2 também diz assim, que quando ele vai pegar você do monturro e vai fazer você assentar com os príncipes dessa terra. Nós não acreditamos nessa palavra. Nós acreditamos somente depois que ela se concretiza. Por quê? Porque Deus, ele tem o poder de pegar um improvável e fazer com que se assente com os príncipes. Mas ele não está dizendo, queridos, que é uma pessoa pobre, uma pessoa miserável. Ele está dizendo assim, uma pobre de espírito, uma pessoa que tem uma pobreza de espírito, que ela não sabe a situação em que ela está. Muitas vezes o pobre de espírito é aquela pessoa que se acha, não tem? A gente sempre conhece uma pessoa assim, não conhece? A pessoa se acha o rei da cocada preta, né? Mas assim, e a gente ora para que Deus trabalhe na vida dessa pessoa, né? E assim, trabalhe com amor. Sabe por quê? Porque, queridos, igual eu disse aqui, nós não vamos criticar, certo? Nós não estamos criticando, nós estamos sabendo que Deus trabalha na vida da pessoa. E se a pessoa ela se dispõe para que Deus trabalhe na vida dela, então ela está sujeita a esse trabalhar de Deus. E quando eu digo assim que você é um improvável, que Deus, ele te tirou desse lugar e transformou a sua vida para você estar aqui nessa noite para adorar a Deus. E essa palavra, queridos, que Deus trouxe aqui de Isaías 54, ele está falando diretamente da igreja. A igreja de Cristo hoje, ela vive assim. Por quê? Porque ela é essa mulher estéril, ela é essa mulher que não dá que não gerava filhos, mas hoje ela gera filhos. Porque a mulher que gerava filhos o rejeitou esse marido que é o Criador. E hoje nós que vivemos pela graça de Deus, nós sempre alargamos a nossa tenda, nós sempre, sim, a unção de Deus transborda sobre as nossas vidas, porque Ele tirou nós de um lugar de improvável e nos fez reis e sacerdotes. E essa palavra, queridos, não é para confortar o seu coração, ela vem trazer um confronto na nossa mente. Como eu disse aqui, olha, muita gente busca ter uma boa família, ter uma revelação de Deus, ter um chamado, mas você, querido, busque aquele que dá, aquele que é o Todo-Poderoso, que pode te dar tudo isso e muito mais. É o que eu sempre digo, muitas vezes nós pensamos pequeno, e o que Deus pensa para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Até para pedir, nós não sabemos pedir para Deus. É o que Tiago fala. Tiago fala, pedis mal, porque nós não sabemos pedir como convém. Então, quando Ele nos tira desse lugar, assim como eu disse aqui, olha, eu citei o exemplo de Sara, de Rebeca e de Raquel. Eram 3 mulheres que não poderiam gerar filhos, e Deus disse para elas, uma que sairia do seu ventre, uma semente que traria multidões e nações. E diz assim para Rebeca que dentro do ventre dela tinha 2 nações, duas crianças. E de Raquel diz assim, de ti sairão frutos. Eu acredito que Deus, Ele está dizendo algo para você nessa noite, dizendo assim que para você que você se acha um improvável, Deus ainda, Ele nos capacita ainda, queridos. Ele nos capacita. E Ele te tira desse lugar de improbabilidade. Talvez você pense assim, não, mas eu sou pobre. É igual Gideão. Gideão, ele pensava que ele era uma das menores tribos de Israel, da menor família dessa tribo, e ele era o mais pobre de todas as famílias, e Deus o escolheu. Assim Deus também pode escolher você, porque você se acha um improvável. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.
Queridos, não se constranja com a palavra do Senhor. Não se constrange com o que Deus pode fazer na sua vida. Talvez hoje você está entrando aqui pela primeira vez, mas você não sabe. Daqui a um ano, Deus pode estar te levando a várias nações, a muitas nações, para estar ministrando o Evangelho de Cristo. Talvez hoje nem você acredita em você, o tanto que Deus acredita em você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Me cercas com tua voz, dos meus inimigos me livrastes-me, todos os meus medos se vão, e eu não tenho Sabe, queridos, Jesus, ele nunca teve problema com milagres e prodígios. Ele vinha, ministrava uma palavra, fazia milagres e prodígios. Jesus tinha contra o pecado. Ele só dizia: vai e não peques mais. Yeshua, ele veio sempre para ministrar com as pessoas, independente da classe social, independente de raça, de cor da pele, independente se era magro, gordo, baixo, alto, independente de qualquer tipo de diferença. Ele falou com a prostituta, ele falou com os leprosos, ele falou com os mestres, ele falou com os filósofos. Ele falava com qualquer um. Da mesma forma que ele falou com a prostituta, ele falou com o mestre, um teólogo. E ele falava com os filósofos também. Mas uma coisa que Jesus sempre dizia para as pessoas, que após a cura ele dizia assim: vai e não peques mais. Sim, a opção é da pessoa, mas a direção ele que deu: vai e não peques mais. É essa direção que está tirando você da condição de improvável para você caminhar. Diz assim a palavra de Deus, que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo disse aqui, olha,
João 8,44, e conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo, e Cristo te libertará. Amém. Gostaria de orar com vocês um pouco mais. Gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, que o Senhor nos tirou de um lugar de improbabilidades, mas o Senhor jamais permitirá, jamais permitiu e jamais vai permitir que eu continue o mesmo diante dessa situação de improbabilidade. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem falado o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem que aqui está, Senhor, que a condição que o Senhor tem para essa pessoa é um lugar mais alto, é um lugar melhor, é um lugar onde nós encontramos abrigo em Ti. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa morada, o Senhor é aquilo que nos fortalece, o Senhor é a nossa fortaleza. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito vem ministrar conosco nessa noite, e que essa unção que está sendo derramada, essa unção que está sendo derramada nessa noite, permaneça na vida dessa pessoa em nome de Yeshua. Que essa palavra venha confrontar o modo de vida, o estilo de vida que a pessoa está vivendo, uma vida que talvez ela acha que deva permanecer como improvável. Não, você não é mais um improvável. Deus te fez rei e sacerdote em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que ela possa ser inculcada em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos entender o verdadeiro, Deus, o verdadeiro chamado que o Senhor nos tem. Que o melhor é eu me relacionar contigo do que buscar uma boa família. Sim, uma boa família é muito boa, um chamado é muito bom, ter algo é muito bom, mas o melhor é estar contigo e me relacionar com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus.